E é isso, acho que a gente pode iniciar, enquanto isso o pessoal vai chegando, né? Vai entrando, mas para a gente também ser pontual com nossa hora, mas né, de antemão já queremos agradecer mesmo pela presença de cada um e cada um aqui e dizer que é esse espaço, né? Fomentar esse espaço onde a gente pode trabalhar esse assunto, né? Conversar sobre esse tema por qual somos apaixonados, que é a economia de comunhão. Então, nada melhor do que né, nessa quarta-feira à noite estarmos juntos aqui para poder dividir e construir novas histórias e novas experiências também através daquilo que vocês né, vivem no dia a dia. É isso aí. Boa noite a todo mundo, muitos rostos conhecidos e há tanto tempo não vistos, nem pela telinha, talvez, mas deixa eu mudar aqui a minha forma de visualização, porque eu vejo todo mundo. Mas que bom tê-los, né? Como a Narinha falou, é o nosso tema em comum, né? A economia de comunhão, e muito bom vê-los. Bem, vamos. A ideia do encontro de hoje, na realidade, é a gente dá uma repassada, né, na ideia, na proposta do Guia de Impacto. Nas outras apresentações surgiram algumas dúvidas, a gente fez algumas adequações, né, tentou sanar algumas questões que foram surgindo, então a gente vai só dar uma repassada, muito nessa perspectiva de rever, né, somente de rever. Mas o que mais importa no encontro de hoje é a gente compartilhar e ouvir as experiências que já estão sendo feitas através do Guia de Impacto, né? Então, tem uma turma que está aqui, que já está colocando em prática, né, o Guia de Impacto. Bom, esse é o objetivo da noite de hoje, escutar deles, também para que a gente possa, aprender, para que a gente possa se motivar, né, para colocar em prática, e tendo mais do que nunca em vista que não se trata de uma planilha, não é algo frio, né, mas é, sim, a concretização da cultura do encontro, que é aquilo que a gente mais busca e preza na economia de comunhão, né, a cultura do encontro que vai nos levar à nossa finalidade, que é a erradicação da pobreza, né? Então, vamos lá, vamos compartilhar a tela aí. Joia, então, segundo encontro da rede empreendedora. Quem somos? Bom, vocês sabem muito mais do que eu quem somos. Tem pessoas aí que são ontológicas, né? Mas bem, de qualquer forma, nós somos um movimento global que vive pela erradicação da pobreza, por um mundo mais justo, regenerativo e fraterno, e acreditamos que para a erradicação da pobreza é preciso uma nova forma de pensar e de fazer negócio. Porque comunhão, o potencial do ser humano emerge do encontro, aquilo que eu falei logo no início, né? Por isso, para nós, comunhão significa uma cultura de encontro capaz de promover, na vida e na economia, a conexão entre oportunidades e vulnerabilidades. Que, desde já, assim, a comunhão, ela parte de uma intenção prévia, né? Então, obviamente, sempre que a gente se coloca nessa disposição, a gente está partindo de uma intenção racional, dotada de todos os nossos sentidos, em busca disso, né? Em busca de concretizar esse potencial do encontro, né? Próximo. Esse mesmo quadro a gente passou no anterior, né? Então, assim, significando o propósito, então, regenerativo, justo e fraterno, essa é a tríade, né? A gente mencionou 2 slides anteriores, mas o objetivo é viver pela erradicação da pobreza por um mundo mais justo, fraterno e regenerativo. Eu acredito que quem estava no encontro anterior pôde ver e bem, a ideia em si é essa, né?
E aí, recapitulando, porque faz parte também, né? Obviamente, antes de a gente ouvir as experiências, vamos só rever, né? Recapitulando o guia de impacto. Por que um guia? Porque é uma ferramenta interessante, útil, eficaz para medir, né? Medir para evoluir, né? Partindo do princípio de que a gente evolui aquilo que é possível mensurar, né? Através dele, a gente consegue verificar a constância das ações e o compromisso que a gente dispõe para a concretização, né? Porque um guia, novamente, é uma oportunidade para potencializar os nossos valores: coerência, reciprocidade, fraternidade e interdependência. Interessante isso da interdependência, não sei se vocês perceberam, no vídeo, que é o nosso manifesto, existe a palavra intersomos, interser, né? Que é justamente essa cultura do encontro que provoca o ambiente de comunidade, né? Então, a interdependência em si não é que um depende do outro como uma tábua de salvação, não é isso. Mas é que essa interdependência gera um interser que termina criando a cultura de comunidade, né? O que é a pessoa empreendedora para a EDC? Então, características comuns na pessoa empreendedora da EDC é a consciência pessoal, como eu disse, isso é uma intenção prévia, né? Ela se reconhece como uma pessoa privilegiada, então, em recursos, saúde, tempo, conhecimento. Depois, consciência sistêmica, no sentido de que ela, enquanto pessoa, faz parte de uma comunidade global, né? E está muito relacionado isso à questão do interser, né? E da interdependência no sentido que eu falei anteriormente, né? Então, ela faz parte de uma única comunidade global e ao meu lado identifico pessoas iguais a mim em situação de vulnerabilidade, que é que é algo muito interessante porque existe para o empreendedor DDC existe uma relação de igualdade. Então, não é que tem o benfeitor e o assistido, né, digamos assim, mas todos nós estamos num nível de paridade igualitário, né? Então, é de fato uma cultura do encontro, é ver o outro como alguém igual a mim. Existe a vocação, né? Porque obviamente é algo que vem, é um chamado, né? A gente se sente chamado a viver dessa maneira, então a ser um agente de transformação na causa da erradicação da pobreza e das desigualdades. E é uma ação e envolve a ação também porque o empreendedor decide comprometer-se com ações concretas, compartilhando conhecimentos, recursos, para gerar mais recursos e compartilhar ainda mais, né? Isso a gente tem visto no decorrer desses anos todos, o quanto esse movimento ele muitas vezes é até involuntário, né? Mas é algo que efetivamente arrasta, né? Próximo. Negócio de EDC, como funciona? Então, a EDC propõe uma cultura corporativa baseada em valores, adotando um modelo de gestão que permita. Isso é importantíssimo. E vejam, a gente incluiu isso para que ficasse muito evidente que o guia de impacto, ele é, como eu disse no início, ele não é uma mera ferramenta, né, mas ele está fundamentado na cultura da EDC. Então, criação e redistribuição de riquezas e dons, que é a comunhão, durante todo o processo produtivo do trabalho e não apenas no momento de comunhão final de recursos. Não apenas na distribuição de lucros, não apenas na recompensa financeira, né, mas em toda a relação que existe no ambiente, seja no ambiente empresarial, seja no ambiente de uma associação, de uma organização do terceiro setor, né, até mesmo de um coletivo, de um bairro. Bom, relação de interdependência, então, respeito e confiança com os stakeholders. Stakeholders são todos aqueles envolvidos na relação, né? As relações entre todas as pessoas envolvidas, colaboradores, fornecedores, clientes, acionistas, comunidade e meio ambiente.
é parte fundamental da criação de equidade. Essa questão da equidade eu mencionei anteriormente, né? E volto a frisar a importância disso. Não existe um benfeitor e um assistido. Nas nossas relações, sejam elas quais forem, para mim, eu vejo logo o meu ambiente de trabalho, né? No meu ambiente de trabalho, eu não tenho pessoas que são, obviamente, na lida laboral, a gente pode ter até algum nível de hierarquia e tal, que não se confunde com essa questão da interdependência, mas o fato da cultura do encontro me leva a olhar para aquelas pessoas de uma maneira diferente, obviamente, né? Pode passar? E a proposta de valor, senso de comunidade, que é o que a gente falou, né? Ter consciência de que faz parte de uma comunidade global e da importância, né, de compor essa comunidade global. Depois, cultura do encontro. Essa expressão cultura do encontro vocês vão ouvir sempre mais, porque é de fato aquilo que nos move, né? Não adianta, não é uma questão de doação, não é uma questão de privilegiar alguém, mas é uma questão de ir ao encontro efetivamente, de olhar olho a olho, né? De conhecer as situações, de gerar uma comunhão, né? Uma comunhão que gera um relacionamento. E isso é a cultura do encontro. E a conexão entre oportunidades e vulnerabilidades. Esse, na realidade, ele é o grande DVC daquele que faz parte da economia de comunhão, né? Daquele que aderiu à proposta da economia de comunhão. É gerar essa conexão entre oportunidades e vulnerabilidades. Isso está muito enraizado na cultura da EDC. Então, uma empresa EDC concretiza um ou mais dos seguintes critérios: cria oportunidades de trabalho específicas para pessoas em situação de vulnerabilidade, cria produtos ou serviços destinados a gerar lucro para ser compartilhado com pessoas ou grupos vulnerabilizados de forma contínua e recorrente, fornece serviços e ou produtos a custo acessível para pessoas e comunidades vulnerabilizadas, destina recursos para viabilizar iniciativas e ou projetos comprometidos com a erradicação da pobreza. Então, esses são os, digamos, são critérios, mas assim, a palavra critério em si, ela pode até parecer muito taxativa, mas na realidade, se a gente for observar esses ditos critérios, eles são efetivamente o nosso dever ser, né? Eu acredito que todos aqueles que aderiram à proposta da economia de comunhão tentam viver isso de alguma maneira, né? Depois, ideias fundamentais. A comunhão pressupõe intenção prévia, aquilo que a gente já disse, né? As e os empreendedores de EDC procuram utilizar sua empresa ou seu conhecimento para gerar recursos para compartilhar. Esta escolha faz parte do seu DNA. Volto a dizer, aqui tem uma questão importante. A gente gera recursos para compartilhar, mas não é o compartilhar recursos somente no final, porque essa geração ela é contínua. E são recursos de diversas ordens, não são recursos financeiros apenas. Relação de igualdade e equidade, não há benfeitor e assistido, né? Para as e os empreendedores de EDC, a sua possibilidade de compartilhar não coloca em grau de superioridade em relação a quem recebe, efetivamente, e a gente já vem falando sobre isso. Comunhão pressupõe relacionamento, que esse relacionamento é que gera a cultura do encontro, né? Isso é que é para mim, o mais legal assim da história. Ok. Passou. As e os empreendedores de EDC entendem que não basta compartilhar recursos financeiros. É isso aí. E aí, sobre o workplace, deixaremos para pessoas mais conhecedoras do assunto. Boa noite, pessoal. Então, peço perdão se estou aqui pelo celular, todos me escutam? A câmera funciona? Porque eu tive um probleminha aqui no computador. Mas, bem, sobre o Workplace, a gente já falou
da última vez, né? O nosso último encontro, mas talvez algumas pessoas novas aqui não conheçam ainda. E gostaríamos de Workplace, ele é justamente essa plataforma onde a gente pode se encontrar para poder compartilhar as nossas experiências, né? Compartilhar tudo aquilo que a gente está vivendo. E essa plataforma a gente conseguiu em parceria, é uma plataforma que nós conseguimos em parceria com o Facebook, e ela é uma plataforma utilizada nas grandes organizações, né? Mas para nós ela foi, em virtude dessa parceria, a gente pode usar ela totalmente gratuita, né? De forma gratuita, e ela é para todos aqueles associados e associadas que fazem parte, né, da nossa rede, e justamente esse espaço, né, onde a gente pode compartilhar notícias, trocas de experiências, os vídeos, gravações. Então, tudo aquilo que a gente está vivendo nas nossas organizações, na nossa realidade pessoal. Então, convidamos todos, né, a fazer parte também desse espaço que certamente vai ser muito útil para todos nós. E depois, se você puder passar, Vera, a gente gostaria de reforçar também o convite, né, aproveitar esse momentinho, para todos e todas vocês entrarem, se associarem ao nosso site e fazer parte dessa rede, né? Atualmente, nós temos essas 4 modalidades de associação, né? A associação gratuita e as outras 3 são associações contributivas, e juntos nós queremos realmente fortalecer, né, cada vez mais essa rede, e a presença de vocês aqui é muito importante, tanto para o trabalho, né, da EDC, como para fazer crescer essa comunidade, né, de pessoas dispostas a trabalhar pela erradicação da pobreza. E, bem, sobre essas 2 plataformas, digamos, era isso. E agora a gente vai para o, como o Jomeri falou, e inclusive, Jomeri, obrigada por essa introdução, eu não agradeci, mas eu agradeço também, agora nesse momento, por esta excelente introdução. E vamos para o momento mais esperado da noite, né? Que são os primeiros relatos de implementação do nosso guia de impacto. Então, só para também contextualizá-los um pouco, talvez nem todos estavam aqui no último encontro, mas nosso primeiro encontro foi justamente, né, o lançamento desse guia. O Jomerei nos explicou um pouco do que se trata. E para compreendermos de forma mais concreta, né, como aplicar o guia, seja na nossa organização ou até mesmo na nossa vida pessoal, nós temos um instrumento muito prático, né, que é a planilha, onde é possível a gente visualizar e medir de forma mais clara a experiência de comunhão que a gente faz. Então, também serve justamente para avaliar a nossa constância, né, e o nosso compromisso com as ações de comunhão. E aqui vocês podem ver que nós temos as várias áreas de atuação, né? Temos ali as áreas de número 1 a 5, onde temos ali oportunidades de trabalho, capacitação e educação, canais de receita, subsídio de produtos ou serviços e doações. Então, vocês vão ver que justamente onde tem esses espaços dos meses, né, onde a gente pode ali o espaço para preencher, onde a gente pode preencher justamente aquilo que as ações de comunhões que a gente fez, e a gente vai preenchendo através de valores, né? Como isso refletiu em valores. Talvez, se eu estiver falando alguma coisa aqui também, o Emílio pode me auxiliar, mas é também para nortear um pouco e vocês entenderem como vai ser essa experiência quando as pessoas que fizeram experiências forem contar, né? Mas é como o Jomério disse, a planilha é justamente esse instrumento, né, onde a gente pode visualizar essa experiência, mas aqui é esse espaço realmente para compartilhar a vida, né? Aquilo que a gente faz. Então, agora a gente gostaria de convidar todas essas pessoas que estão aqui na sala, né, que elas estudaram o guia de impacto, experimentaram como aplicá-lo na prática.
São experiências belíssimas. E para iniciar esse momento, a gente gostaria de convidar o Daniel, que está aqui com a gente, né? E ele vai compartilhar um pouco da experiência que ele fez na empresa dele, como ele se sentiu também aplicando o guia de impacto na realidade dele. Tá mudo, Daniel. Daniel, acho que alguém tem que desmutar ele lá. Ele está mutado. Isso. Ah, não, acho que sim. Boa noite a todos. Muito bom, obrigado pela introdução aí, que já dá uma luz, já dá um ânimo aqui na gente. A gente se identifica muito, né, quando vê assim, as introduções, né? E aí, então, eu queria falar, eu sou o Daniel, sou daqui de Belo Horizonte, sou farmacêutico, tem 16 anos que eu estou na frente de uma farmácia, né, de manipulação de fórmulas aqui em Belo Horizonte, né? E aí eu apresentei aqui uma experiência que eu fiz assim junto através de uma pessoa que me pediu ajuda para se enterrar na Fazenda da Esperança. Isso criou um vínculo, e aí eu contei uma experiência de que a gente trouxe algumas pessoas aqui da fazenda para aprender a fazer um sabonete aqui na farmácia, né? A gente desenvolveu um sabonete líquido, e aí isso gerou frutos, né? Então me pediram para me contar um pouquinho, colocando a experiência dentro da planilha, né? Assim, então, primeiro, assim, dizer que foi, para mim, é novo, né? Assim, pegar e contabilizar, né, essas questões, assim, como que foi, né? Foi um pouco impactante ali de entender qual que é cada coisa que a gente pode encaixar dentro da planilha, né? Mas eu achei muito interessante e motivador, assim, me fez repensar e me fez pensar o que posso melhorar. Então, acho que a ideia aqui é que eu apresentasse a planilha, né? Se vocês puderem colocar, eu tentando falar um pouquinho diretamente, assim, para ser mais concreto, né? Então, assim, né, a experiência foi através de uma funcionária, né, que me apresentou o filho que estava com um problema, e nós levamos ele para a Fazenda da Esperança, que era dependência química, e aí ela tinha uma cesta que eles faziam para gerar renda para aqueles que estavam na fazenda. E aí eu aproximei deles, né, acho que falando aqui dessa relação, né, desse encontro, né, eu fui à fazenda, conheci o coordenador da fazenda, e aí surgiu a ideia da gente fazer esse sabonete. Então, com esse desenvolvimento, a gente viu que era rentável, né, e foi bem aceito na cesta. Então, a gente teve várias formas que eu tentei colocar dentro da planilha. Uma primeira experiência aqui que eu posso já relatar, que é o primeiro ponto aqui da oportunidade de trabalho, né? A conclusão nessa produção do sabonete, a gente abriu um espaço para que os internos da fazenda viessem aprender inicialmente na farmácia como fazer o sabonete. Então a gente aproximou de alguns deles, e um deles estava terminando o período dele na fazenda, e eu gostei muito dele. Ele tinha uma forma uma pessoa muito agradável, com muita vontade de mudar de vida, né? Então a gente me pediu para trabalhar conosco. Então eu vi que era uma oportunidade assim de estar fazendo uma reinserção dele, né, no mercado de trabalho. E aí fizemos a contratação dele. Foi um processo um pouco complexo, porque quando ele foi fazer a documentação dele, ele foi preso porque ele tinha um problema na justiça, e aí eu tive que fazer uma cartinha para o juiz. E aí foi já uma experiência que a gente teve eu tinha um amigo advogado que ele se propôs, fez a defesa, e a gente fez essa cartinha. O juiz permitiu que ele fosse solto para vir trabalhar conosco, né? A gente fez essa carta falando que ele estava empregado, né? Então, eu considerei esse valor do salário dele durante todo aquele período como porque eu encaixei dentro dessa questão de oportunidade de trabalho, contratação CLT. Porque, como foi falado aqui pelo Jornei, a gente percebe que é uma via de mão dupla, né? A gente fez essa intenção de reinseri-lo, mas ele também, em contrapartida, nos deu o seu trabalho, né? E a gente foi um trabalho muito interessante. A gente começou com coisas bem simples, e ele foi se desenvolvendo, conseguiu tirar a carteira de moto. Depois ele evoluiu, assim, conseguiu até um salário. Ele fazia outros trabalhos à noite, tal, mas eu computei esses valores aqui, ó, durante um ano. Então, o salário na época era de R$ 1.000 por mês, então a gente fechou em 12 mil.
Depois, nesses eventos também, né, nessa construção desse sabonete, né, a gente viu a necessidade de que eles precisavam de melhorar o laboratório deles, faziam um pequeno laboratório lá na fazenda. Era uma cozinha que eles fizeram um laboratório, aí teve uma doação, chegou uma providência para ajudar a fazer o laboratório, mas eu tinha que ir lá. Fiz 4 visitas lá durante esse ano, onde eu coloquei assim a minha parte, meu conhecimento técnico, mas aí e também assim passando algumas dicas, né? Então eu computei isso aqui como a minha visita técnica, que é capacitação e educação, com cursos e treinamentos. Eu fazia esse treinamento lá presencial, mas é principalmente lá no local. Então cada visita que eu fiz, eu coloquei o valor de R$ 850. Acabava que eu ia num dia antes, ficava o dia seguinte e voltava na hora do almoço. E aí tinha o custo da gasolina e tal, então eu tentei computar aqui. Depois, produto sazonal. O que a gente viu? Que a gente desenvolvia o sabonete, né? Deixa eu me situar aqui, ó. Porque aqui que eu fiquei um pouco na dúvida, a Iranale me ajudou a pensar aqui onde eu encaixava cada coisa aqui. Mas, ó, primeiro, então, foi o produto sazonal, depois subsídios de produtos e serviços. Ah, sim, então eu vou pular isso aqui para me lembrar direitinho, porque a gente teve um momento que a gente fez um aporte de ajuda inicial para comprando as matérias-primas, né, que a gente estava forneciam as matérias-primas para dar um impulso inicial na produção deles. E eu fiz esses 2 aportes iniciais, depois eu passei o contato dos fornecedores, a fazenda mesmo, com lucro eles começaram a adquirir, então eu coloquei aqui 2, aqui, ó, foi subsídio de produtos e serviços, coloquei aqui dentro do produto 1, foi 2 vezes que eu fiz esse aporte de 550 num mês e depois 550 mais na frente. Depois, aqui foram as doações, né? Doações de hora técnica. Isso aqui eu coloquei como na presença dos jovens que vinham para aprender o sabonete na farmácia, eu me dispunha, se não era eu, era um farmacêutico, um profissional técnico, então eu coloquei essa hora técnica aqui nas 4 visitas também que a gente teve deles presencialmente, e depois uma técnica nossa também envolvida. Então eu coloquei a minha hora técnica, a hora técnica de uma técnica, né? Eu como farmacêutico e ela como técnica de laboratório. Então ficou esse 150 do farmacêutico, 50 da técnica, 4 visitas, totalizou aqui. Agora deixa eu me situar nesse aqui, ó, produto sazonal. Como é que foi esse aporte que a gente tinha conversado? Eu acho que foi, deixa eu me recordar aqui como é que a gente, porque eu coloquei também, eu fiz o que aconteceu? Os produtos ficavam prontos e algumas vezes a minha própria funcionária, ela não tinha como dar vazão nos produtos da cesta que ela tinha da fazenda, e ela colocava na farmácia, então é isso aqui. Ela colocou na farmácia os produtos que ela não conseguiu vender por alguma dificuldade da cesta, e aí a gente vendeu esse produto para ela e ela ficou com dinheiro. Então foram essas 3 vezes aqui, ó, que ela trouxe a cesta para a gente vender. Por fim, eu coloquei uma parte de uma doação que eu fiz física, na pessoa física, que eu acho que é outra planilha, não é? Que tem uma planilha da pessoa física, que aqui foi aqui, acho que essa minha R$ 150 aqui, que eu fiz uma doação contínua, que eu me filiei, eu fiz uma ajuda, eu gostei tanto da experiência na fazenda, esse relacionamento, né? A gente acaba percebendo como que o trabalho é bonito, e eu comecei a fazer uma contribuição na fazenda, que a gente chama de embaixador da esperança. Aí eu fiz uma contribuição pessoal, né? Como eu coloquei contribuição mensal com pessoa física, pelo que eu entendi aqui. Aí eu coloquei essas 150 por mês, e aqui, por algumas vezes, eu coloquei 50, 50, 50, essas 4 vezes, foi assim que esses produtos que a minha própria funcionária colocava na farmácia para vender, eu acabei adquirindo alguns. Então, eu fiz um lançamento como meu mesmo, contribuição pontual dessa compra. Eu tentei contabilizar, assim, juntar, mas é uma experiência nova. Eu prometo que na próxima eu vou fazer isso com mais precisão e organização, talvez assim, mais pontualmente, né? Você faz a coisa no fluxo ali, é mais prático, mas ajudou muito. Eu acho que uma planilha dessa contribui muito. Não sei se eu me delonguei demais. Muito obrigado. Vocês desculpa por ter falado muito aí. Tá, acho que eu passei do momento aqui, eu perdi um pouco. Obrigado. Rapaz, excelente. Excelente. Eu fiquei, eu assim, enquanto você estava falando, eu fiquei pensando, nossa, né,
que negócio fora do comum, né? Porque, assim, particularmente me toca muito essa experiência, porque você resgatou um cara, né? E você, através do guia de impacto, você demonstrou quantitativamente o que representou resgatar uma vida. E compare uma vida com isso, não tem comparação. Então, Eu queria para só ver o quanto. complementar, então, sobre isso que você falou, porque é importante, assim, que foi um fruto que eu acho que é legal. Esse jovem, né, ele ficou com a gente 1 ano e meio, ele conseguiu alçar um pouco o salário dele, a gente já não dava conta mais do salário que ele começou a ganhar na moto, que foi um pouco maior, e aí ele foi estudar tecnologia, e hoje ele faz questão de ir lá na farmácia, me dar um abraço caloroso. Hoje ele é um cara que ajuda muito na fazenda, ele ajuda muito aqui no Grupo Esperança Viva, aqui em Belo Horizonte, e faz questão de ir lá na farmácia, me dar um abraço e falar para os funcionários: esse cara me ajudou. Então, isso contribui muito para o clima na farmácia, né? Isso é o fruto muito legal. Que legal, que legal. Obrigado, Daniel. Obrigada, Daniel. Realmente chega, aquece o coração quando a gente escuta essas experiências e inspira mesmo, né? Então, e foi dentro realmente daquilo, não se preocupe, né? Faz parte da experiência, né? Estamos aqui construindo juntos também, juntos. Então, era isso, assim, que a gente queria partilhar, né, com todo mundo. E agora a gente quer convidar a Ana Clara, se a Ana Clara estiver por aí, para também compartilhar um pouquinho da experiência que ela faz, né, na empresa dela. Ana, bem-vinda. Olá, boa noite. Muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui, de tudo que eu ouvi até agora. Então, meu nome é Ana Clara, eu sou de Castanhal, no estado do Pará. Eu sou terapeuta ocupacional e, juntamente com uma outra terapeuta ocupacional, nós temos uma sociedade. E dessa sociedade se construiu uma clínica que se chama Tic Tac Terapias Especializadas. Essa clínica está no mercado desde setembro de 2019. Então, estamos há 2 anos e 6 meses. E é uma clínica que tem como ponto principal oferecer um serviço destinado a crianças e adolescentes que possuem transtornos globais do desenvolvimento. Então, o nosso público principal atualmente são crianças dentro do espectro autista. Na verdade, a gente costuma dizer que são famílias, né? Porque a gente não atende só as crianças. Então, o nosso serviço é esse, né? A gente se propõe a oferecer esse serviço especializado para esse público, baseado em evidências científicas. Então, nós temos uma equipe composta por profissionais da área. Nós, que somos terapeutas ocupacionais, tem psicólogos, fonoaudiólogos, médico pediatra, nutricionista materno-infantil. E a partir dessa experiência que a gente faz na clínica, eu tentei preencher o guia. Para mim foi um pouco difícil categorizar o que a gente faz, então eu tive que escrever a experiência e ver junto com a Narinha onde se encaixava, porque não é que isso foi planejado, né? A gente percebeu uma demanda, a gente tentou amenizar aquela situação ou solucionar aquele problema e foi vivendo as experiências, né? Foi construindo as experiências. Então, algumas eu não consegui fragmentar valores, algumas eu não sabia como precificar, então tudo isso eu tive que também me desafiar a entender como funcionava. Mas um ponto muito positivo disso foi de mensurar realmente e de entender que essas experiências têm um impacto. Então, o primeiro item, né, que está lá, oportunidade de trabalho, o que eu coloquei lá partiu de uma experiência que a gente faz com as famílias. Uma das formas que a gente viu de construir vínculo é através de datas festivas, e a gente construía isso dentro da clínica, e depois a gente começou a saber que próximo tinham algumas artesãs que poderiam confeccionar aquilo que a gente poderia utilizar nesses momentos festivos. E aí a gente viu que
seria o caso também de criar essa rede. Então, esse valor que está aí foi um valor de agosto de 2021 até março de 2022, em que a gente faz esses momentos festivos e a gente conta com essa colaboração dessas artesãs, e aí esse valor é fruto das encomendas que a gente faz com elas. O segundo ponto, em relação à capacitação e educação, a gente tem alguns terapeutas ocupacionais que atuam na clínica que têm o desejo de fazer a mesma formação que eu e minha sócia fizemos. Só que não é uma formação muito acessível ainda. Só existem em 2 lugares no Brasil. É uma formação que é realizada por universidades de fora do país. Então, o valor é muito alto, exige um processo seletivo. Então, realmente, não é muito acessível, né? Essa formação. E uma maneira que a gente viu de tornar esse conhecimento mais acessível foi comprar alguns treinamentos e cursos e disponibilizar no computador da clínica. Então, os profissionais que estão com horário livre ou que têm alguma tarde livre no seu dia podem ir para lá e acessar aquele curso. E uma coisa interessante que aconteceu foi que alguns profissionais combinaram horários, então eles fazem essa capacitação juntos e trocam experiência e discutem casos. Um outro ponto que a gente também observou dentro das demandas que a gente foi vendo ao longo da nossa experiência como empreendedoras foi que a gente alcança uma parcela muito pequena da população, da nossa cidade. Então, a gente angustiava muito a gente de não conseguir alcançar mais famílias. São poucas famílias que podem arcar com os custos dessas terapias. Então, a gente produziu algumas coisas. Uma delas foi foram 3 e-books que a gente disponibiliza nas nossas redes sociais. Então, as pessoas têm acesso a esses e-books com informações de como estimular o desenvolvimento da sua criança ou do seu adolescente dentro de casa, na escola. Um outro serviço que a gente disponibiliza é o atendimento social para pessoas em vulnerabilidade. Esse atendimento ele foca principalmente nas famílias, em como instrumentalizar essas famílias a lidar com essas questões que envolvem principalmente aspectos relacionados à independência e comportamentos. E um outro que a gente está começando a organizar agora, então, que está aí, é uma experiência de março de 2022, que são rodas de conversa e palestras nas escolas, né? Principalmente nas escolas públicas e também nas associações de pais e de amigos de pessoas com autismo, para realmente levar possibilidades de instrumentalizá-los, né? De saber como lidar com certos desafios do dia a dia. E o último, que é relacionado a doações, foi uma coisa que a gente também entendeu de acordo com a nossa prática, foi que a gente oferece uma experiência de cuidado para as famílias, mas a gente também precisa pensar no nosso cuidado. Então, nós, terapeutas, conseguimos disponibilizar um turno ou um dia inteiro para cuidar da nossa saúde. E a gente tem uma funcionária, que é a recepcionista, que ela é contratada através de CLT, e a gente ainda não tinha conseguido organizar isso para ela. Então, a partir desse ano, a gente conseguiu organizar que todos os dias ela saia meia hora antes do final do trabalho dela, justamente para ela ter um tempo para se cuidar da saúde, passar mais tempo em família. E aí foi para a gente algo assim muito importante ter esse momento também de cuidado para ela, porque para a gente estar bem, para a gente oferecer um serviço que possa acolher aquela família, a gente também precisa cuidar da nossa saúde, cuidar das nossas relações. E é um pouco essa a nossa experiência, que a gente vem construindo aos poucos, né? Então, entendendo também esse nosso papel dentro da comunidade em que a gente vive. Muito obrigada, Ana. Muito obrigada. Muito, muito linda a tua experiência. E depois se ver como dentro ali tu conseguisse chegar a várias necessidades, né? Tocar várias necessidades que vocês conseguiram identificar. Isso é muito interessante, assim. E são experiências muito variadas dentro da tua dentro da tua empresa, né, que você faz com sua sócia. E é muito interessante
dizer que a Ana Clara ela está aqui a primeira vez com a gente. Então, não faz parte, né, da rede, assim, não participou de outros momentos, mas para a gente ver que essa experiência do guia pode ser vivida realmente em todos os espaços, por qualquer pessoa, e que é um desafio mesmo, né, colocar em prática, assim, compreender aonde se encaixa, foi algo que eu e a Ana, a gente, né, ficou conversando em vários momentos, buscando entender onde é que essa experiência encaixa, onde é que vai, mas a gente conversava depois também que o mais importante era a experiência feita, né? E esse guia realmente vinha para nos ajudar, e foi muito interessante fazer essa experiência com a Ana e ver quanta coisa surgiu de bonito, esse resgate, né? Olhar, fazer essa revisão e ver, olha, quanta coisa interessante a gente pode fazer. Quando a gente busca viver com um propósito dentro, né, da nossa, com um propósito dentro da nossa realidade, dentro daquilo que a gente tem como princípio. Então, muito obrigada. E agora a gente gostaria de convidar o nosso querido Ademir, que já está aqui com a gente, também para compartilhar um pouquinho, né, do que faz aí na sua famosa chácara São José. Bem-vindo, Ademir. Obrigado, boa noite a todos. Então, é com uma alegria renovada, né, que eu estou aqui com vocês, né, para falar para alguns que a maioria já me conhece aí de longa data, mas eu sou Ademir de Belo Horizonte, né, sou economista aposentado, e há 2 anos, mais ou menos, 1 ano e meio, 2 anos, eu iniciei uma plantação de quiabo numa chácara, né, que inicialmente chamava São Sebastião, mas como eu ando em São José, nós mudamos o nome, né? Porque nós temos toda uma ligação com São José, que é o operário, né, que ensinou a trabalhar. E vimos que o nome oficial agora é Chácara São José. Então, então é uma experiência, assim, o fato, falar da planilha também, né, que quando foi falado da planilha da outra vez, quer dizer, não deu para entender muito bem, né? Mas a primeira impressão é que era uma coisa difícil, complicado, meio burocrático, né? E que ia demandar tempo, tal, né? Foi essa a primeira impressão, mas depois de começar a preencher, né? E fui vendo a grandeza, né? E que era mais simples, foi fácil de preencher, de compreender, e que vai e assim, lógico, é como eu vi aí o preenchimento, todo mundo está aprendendo ainda, né? Mas passou a nos dar uma visão ampla da experiência feita, e será de grande importância, o que eu vejo, né? De grande importância para que a gente possa até fazer essa comunhão, né? Até para divulgar, de colocar em comum com as pessoas, né? É uma vida que está ali, né? Os números não são frios, né? Eles tem uma vida por trás. Então, fiquei muito contente de ter preenchido e ver que é muito mais simples do que se imagina. Precisa ter a coragem de dar o primeiro passo, né? E começar a preencher e vai fluindo, né? Bom, então, vocês vão mostrar a planilha, né? Então, como vocês veem aí, essa primeira parte dessa planilha é um terreno, eu esqueci de dizer que é um terreno de 4 hectares que eu tenho a 120 quilômetros de Belo Horizonte, em Curvelo, né? Lugar que chama, por coincidência também, São José da Lagoa. Então, ali, esse terreno já tem há mais tempo, né? Já é fruto de uma experiência que a gente vem fazendo, mas nunca conseguia fazer nada ali produtivo. Mas
O ano passado, com a pandemia, resolvi investir lá e encontrei um agricultor que está desempregado e chamei para a gente fazer uma parceria. Eu ia investir e ele entraria com o serviço. E só que depois veio uma providência que ele também não conseguia produzir, né? Faltava água, né? Aí eu fiz fiz um poço artesiano, fizemos um sistema de irrigação e apareceu um parceiro que sabia comercializar e sabia o que plantar, né? E escolheram o quiabo numa época de frio, que a maioria das pessoas, até agrônomos, não recomendava plantar quiabo, mas eu confiei nessa parceria, nessa comunhão que nasceu entre o agricultor e o comerciante, e plantamos, e foi um sucesso, né? A gente, como vocês podem ver aí, nós conseguimos gerar diversos empregos, são mais de 10 pessoas, alguns dias aí, alguns meses, nós chegamos a ter 10 pessoas fazendo as colheitas do quiabo, né? E produziu muito, assim, uma produção muito acima do que nós esperávamos e que também era empacotado e vendido, né? Tudo na embalagem certa, né? E tudo que produzia vendia, né? Então foi uma grande providência. E nós, nessa terceirização, a gente destaca que a família, né, do produtor rural, que ele estava separado, ele tinha 4 filhos, todos desempregados, né? Então deu emprego para todo mundo, né? Tem um rapaz que até já casou, né? E a esposa trabalha lá também, né? Então está gerando todo um relacionamento, né? Muito maior com a comunidade, com outros comerciantes, né? E, principalmente, a gente tem preocupado com essas pessoas que estão trabalhando lá. Bom, aqui, esse é o valor mais ou menos, né, que a gente paga por mês dessas pessoas que trabalham. Então, os produtos que nós... Aqui, os canais de receita, né? São os valores que nós começamos a faturar por mês lá, né? Você vê que é uma coisa surpreendente, né? Numa época de pandemia, de crise, de incertezas, nós conseguimos gerar uma renda boa, né? Tinha semana que a gente apanhava 2 toneladas de quiabos, né? Nesse período. Então, recentemente, a gente dobrou a área plantada, mas também tem um período, a plantação não dá para você dar uma sequência, tem que plantar, deixar um tempo, plantar de novo. Então, nós estamos nessa época agora, esse ano, já está numa época de mais baixa, tal, mas nós estamos preparando para uma nova colheita aí lá para maio, junho, tudo. Então, bom, algumas comunhões que a gente fez aí, com esses recursos, com a renda, né, dava para a gente também dividir. Eu fiz uma parceria que era 1/3 dos resultados, né? Era para mim, outro terço era para o agricultor e o outro para o comerciante. Da minha parte, eu tive a oportunidade, estou tendo ainda a oportunidade de fazer várias comunhões, né? A gente está chamando aqui de doações, né? Desde, como por exemplo, apareceu uma experiência em Juiz de Fora, né? Que é até uma outra cidade aqui, a Casa de Clara e Francisco, de acolhimento de crianças com necessidade, que estavam em situação de vulnerabilidade, a gente ajudou. Depois, nós estamos também ajudando, tem um pequeno empresário da EDC, de 7 Lagoas, que tem uma fábrica de carimbo, passando por dificuldades, né? A gente visitou e estamos dando uma ajuda.
até tem outras pessoas me ajudando, mas essa é a parte que eu ajudo. Então, são várias ajudas, né? Por exemplo, ajudar um hospital que precisava de um alvará, de renovar o alvará, um pai de família que teve o filho adoeceu e teve que ser internado aqui em Belo Horizonte, né? A gente pôde ir lá. Então, esses recursos estão sendo muito importantes para a gente cobrir algumas necessidades, algumas pontuais, mas outras que são comunhões que a gente continua fazendo com pessoas que estão em estado de necessidade. Ok? Não sei, acho que teria muito mais para falar, mas o tempo também é o que é, né? Estou muito contente de estar aqui com vocês e vamos para frente. Muito bom, obrigada, Ademir, obrigada por essa riquíssima experiência também. É sempre inspirador, acho que não tem outra palavra, né? Inspirador, isso tudo que a gente escuta. E, sem dúvidas, né? Quantas famílias, quantas pessoas também, quantas vidas, né, não são transformadas a partir, né, desse nosso desejo, né? Basta realmente esse desejo de fazer uma pequena coisa que eu acho que ela pode tomar dimensões realmente que nós não esperamos, mas que são, né, provocam um verdadeiro impacto assim, na vida das pessoas. Então, obrigada também pela compartilhar com a gente, né? E certamente teremos mais momentos para conversar, para dialogar mais também sobre isso. E a ideia é realmente continuar, né? Não ficar por aqui, mas essas experiências possam se repetir cada vez mais. E, bem, também agora a gente gostaria de convidar também a Zeliana, né, que está aqui conosco, para contar um pouquinho como foi para você, Zeliana, colocar aí a experiência do guia. Bem-vinda. Obrigada pela oportunidade, realmente é um desafio esse guia, mas é uma oportunidade de nos olharmos e de olharmos aquela atividade que fazemos, que às vezes achamos muito pequena, insignificante, tá, às vezes inadequada, mas é a nossa atividade, é aquilo que Deus nos confiou. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade de contemplar esse momento da economia de comunhão, é realmente muito grande. Vocês não têm noção da grandeza desse momento e da grandeza desse guia de impacto. Mas isso a gente vai ter tempo de conversar. Então, eu sou Zeliana Grangeiro, estou em Vargem Grande Paulista, tenho uma pequena empresa que é MEI, chama Ateliê Zeliana Arte, está no mercado há 8 anos, e tem produto, que é peças bordadas à mão, e os serviços que a gente iniciou após o curso do Profor, ali no Polo Espartaco, onde eu tive uma mentoria com o Carlos Xavier, o pessoal da Ampecom, que me ajudou a redirecionar esse pequeno negócio e tendo um olhar maior para os cursos e oficinas que a gente oferece. Então, o ano passado, a gente, nos 2 anos de pandemia, a gente estudou, trabalhou para redirecionar esse olhar. Então, agora, o guia de impacto foi, no início, bem difícil, porque a gente não consegue contabilizar, não tem o hábito de contabilizar essas ações. Mas a gente pode dar uma olhadinha e tem 2 experiências que a gente pode... Então, a primeira, que é oportunidade de trabalho terceirizado, essa oportunidade de trabalho a gente fez com um jovem, ele teve, quando adolescente, um tumor, e fez o tratamento, e ficou clinicamente bem, mas emocionalmente ele não conseguia nem sair de casa. Ele tinha todo um sofrimento e um medo, etc.
e mesmo com o ateliê sem funcionar, a gente pegou esse jovem, porque estava fechado por causa da pandemia, mas a gente, com esse jovem, para reinseri-lo, não só no mercado de trabalho, mas também na sociedade, fazê-lo conviver com outros jovens, etc. Foi um trabalho lindo, tem uma experiência longa, mas basta dizer que nós tivemos a colaboração de um parceiro, que é o Rodrigo De Angelo, que tem também uma empresinha vizinha minha, e nós dois conseguimos trabalhar com esse jovem um ano inteiro. Agora estamos fazendo a nova etapa, que é reinseri-lo mesmo no mercado que ele gosta, num trabalho específico. Estamos trabalhando na montagem do currículo para que ele possa voar sozinho, né? Então, foi essa experiência. Então, o meu ateliê entrou com 400, 480 por mês, e no final já era 560, nós fomos pagando a hora de trabalho dele. Foi muito interessante porque ele anotava, era disciplinado, então foi bem impactante a experiência com esse jovem. A outra experiência ali abaixo seria a hora... Agora, enquanto todos falavam, eu entendi que tem experiência em todas as fases, dá para a gente rever. Então, a gente na próxima, né? Mas o importante é a última, onde tem a doação de hora base e doação de hora técnica de trabalho. O que aconteceu? Durante a pandemia, a gente percebeu a dificuldade dos artesãos encontrar mercado para os seus produtos. E eu tenho uma rede de artesãos que a gente vinha trabalhando, ajudando e tal. Mas com a pandemia, as dificuldades aumentaram, e são geralmente pessoas muito simples, que vivem daquele material que vendem, que conseguem colocar no mercado, mas não têm informação, não sabem fazer acabamento da peça, não sabem como embalar, por exemplo. Então, nós fizemos um trabalho durante o ano de ajudá-las a melhorar a apresentação desse trabalho e a encontrar espaço para venda. E aí, no final do ano, esse valor que está aqui nós montamos uma feira dentro de um centro de eventos aqui na Mariápolis, e nós tivemos a inscrição de 24 artesãos numa feira. Foi uma bomba, assim, porque todo mundo achava... Eu tive o apoio da vigilância epidemiológica daqui da região, que me deu suporte, porque era o primeiro momento de abertura do centro de eventos ao público externo, mas a Secretaria de Saúde me deu suporte e nós abrimos ao público. E eu fechei em 20, eu queria 20 lugares, no final a gente conseguiu pôr 24 artesãos e 12 ficaram inscritos para a próxima. E aqui abriu uma rodada de negócios, uma rodada de diálogo entre eles, valorizando o trabalho dessas artesãs. Começou, então, esse novo momento da vida delas. Esse valor que está na planilha seria o valor do meu trabalho em função delas, de treinamentos, de ajuda, de convivência. Tem muita história aqui dentro, né? E a outra grande coisa é que a gente também, durante esse ano 2021, percebeu que existe um público em situação de vulnerabilidade que a gente não pensa, que são senhoras aposentadas com mais de 60 anos, e essas não conseguem, deprimidas, sofridas, não conseguem se posicionar, com tristeza, com não sei o quê. Então, o ateliê abriu as portas, uma vez por semana, para receber essas mulheres, que normalmente são senhoras de situação econômica boa, mas que são vulneráveis, sofridas, quer dizer, um outro tipo de pobreza, que eu digo a pobreza do amor, dos relacionamentos. E nós começamos dando aula para senhoras de 65 anos, ensinando a bordar outra com 60, com 70.
E entre essas, nós temos algumas que retomaram a própria dignidade e voltaram a trabalhar e a produzir. O exemplo é uma senhora, filha de uma psicóloga, que a psicóloga disse para mim: Celiana, eu não sei mais o que fazer com a minha mãe, fica com ela uma tática que eu consiga trabalhar. Hoje ela tem uma microempresa com 70 anos, vende peças lindíssimas, e a filha abriu uma clínica e disse: mãe, vem trabalhar comigo. E ela disse: não, eu só quero trabalhar para a Zélia. E a outra teve um câncer, esposa de um marido rico, não sei o quê, mas também sofrida, sem forças, vulnerável. E ela também aprendeu a bordar, etc, etc. E no próximo dia 10, nós faremos um café com arte, onde ela vai apresentar o próprio trabalho para as outras, e nós vamos fazer um café, convidar pessoas, etc., e vender as próprias peças. Então, o nosso olhar se voltou, esse ano de 2001, para esses dois públicos, que a gente nem se dava conta que eram pessoas que precisavam e que tinham necessidade. E aí eu quero concluir com a frase, né, para a conclusão do guia, para erradicar a pobreza, mas são tantas pobrezas, né, não só a falta da cesta básica ou a falta da condição econômica, mas a falta de vida, de sentido para a própria vida, a falta do amor entre as pessoas, a falta da coragem de abrir as portas da empresa e dizer: venha para a gente conversar. Porque quando a gente tem uma empresa, mesmo que ela seja pequenininha como a minha, faturamento pequeno, a gente, no final do dia, qual foi o meu faturamento? É a primeira pergunta. Quanto eu faturei hoje? Vai dar para pagar as contas ou não? No entanto, esse olhar novo, essa planilha, me liberou dessa preocupação e me fez ver que a contabilidade é uma outra. Nós precisamos contabilizar outros valores. E aí sim a gente vê valores e riqueza que nós não tínhamos imaginado que uma microempresa individual poderia ter. Então, o faturamento aqui é uma outra coisa. Então, para erradicar a pobreza, é preciso uma nova forma de pensar e fazer negócios. Após essa planilha, eu disse: eu sou uma outra. Quer dizer, renovou esse propósito e esse desejo de tornar essa economia de comunhão conhecida o mais amplamente possível. Eu tive o privilégio de estar naquela primeira sala, repito, todas as vezes eu falo essa coisa, naquela sala onde nasceu essa ideia, e hoje ver essa juventude em primeira linha, assumindo, conduzindo a economia de comunhão nessa forma, eu digo, eu só fiquei viva para ver uma coisa dessa. Então, muito obrigada pela oportunidade, eu estou à disposição para o que precisarem. Só. E não deixe falar, feche o microfone, porque senão eu vou ficar falando demais. Obrigada, Zelena. Estou aqui muito emocionada também. Não, a gente, agora eu acho que metade quase chora, porque realmente muito, muito, muito mesmo. Zelena, muito obrigado, sinceramente. Eu só queria complementar. Com a consultoria dos mentores do Profor, eles indicaram um caminho que agora, em 2002, a gente retomou, que eles disseram os serviços. Então, eu sou arte-terapeuta e nós montamos uma sala separada do ateliê, então nasceu um novo negócio, que é uma sala de arte-terapia, que foi uma insistência do Carlos Xavier para que eu assumisse essa posição, e estamos começando um novo espaço do ateliê, que eu espero no próximo ano a gente tem mais como apresentar a vocês isso. Ok. Eu só queria apontar um negócio que você falou no final, né? Você disse essa juventude que está assumindo, mas essa juventude não estaria aqui se não fosse por exemplos como o seu, se não fosse por exemplos como tantos outros que já deram a vida e continuam dando a vida, né? Então, realmente muito obrigado mesmo. Sim, com certeza. E foi muito interessante também, né? Quando a gente olha
nesse momento de pandemia, o quanto a arte, né, foi desvalorizada, e ver o quanto você conseguiu dar sentido, né, a tantas experiências, aí, a tantas vidas, através da arte, talvez no seu pior momento, né, digamos assim, que foi na pandemia. Então, obrigada por isso. E agora, né, também para finalizar, a gente gostaria de convidar o Tiago, que já está aqui com a gente, que também vai compartilhar um pouquinho. Bem-vindo, Tiago. Não escutamos o teu áudio, talvez. Tiago, acho que continua, talvez seja necessário aumentar aí alguma coisa que não está te escutando. Vocês estão me ouvindo? Agora. Sim, beleza. Boa noite, pessoal. É muito bom estar aqui com vocês, muito bom compartilhar esse momento e eu ouvi essas experiências fantásticas aí que a gente ouviu, e agradeço todo mundo. Realmente esses momentos são inspiradores para a gente. Eu estou aqui um pouco representando a Concenter, né, que na verdade, eu não sou o empresário é o Seu Turra, que fundou a empresa, e ele deveria estar aqui com a gente hoje, mas ele, infelizmente, teve um imprevisto, estava confirmado até hoje cedo, e aí precisou se ausentar, então pediu desculpa, né, então em nome dele peço desculpa por ele não estar presente, mas, assim, garanto que ele gostaria muito de estar aqui. Então, enfim, um pouco para quem não conhece, assim, em poucas palavras, a Concenter, ela é uma empresa do varejo, de telecomunicações, né? Então, é uma empresa que é um parceiro Vivo, né? Então, tem uma rede de lojas da Vivo, são 175 lojas nos estados, assim, 6 estados aqui no Brasil, no Sul e Sudeste. Principalmente, esse é o principal, a principal vertical de negócios, mas tem outros também. A empresa tem um e-commerce, tem é um provedor de internet também em 13 cidades do interior de São Paulo. Enfim, tem algumas ações. Tem uma operação também nos Estados Unidos e no México. Então, enfim, mais ou menos isso. São mais de 2.500 colaboradores. E assim, é uma empresa que está dando passos cada vez mais, né, inspirados na economia de comunhão, na EDC, e buscando uma maneira de imprimir esses valores como um modelo de gestão dentro da empresa, mas com uma empresa que, enfim, surgiu em 1990, né, então já são 30 anos de empresa, e que acabou assumindo esse porte, então tem alguns desafios, né, e são desafios muito, muito bons, muito interessantes, né, mas, enfim, desafiadores, obviamente. E eu fico muito feliz de poder contribuir com isso, né? Eu trabalho ali na área de expansão e gestão de contratos. Aí a gente pode pôr a planilha para dizer assim um pouquinho. Então, essa planilha, na verdade, a ideia é desse ano mesmo, né? Algumas ações que nós estamos implementando, boa parte delas está em vias de implementação, né? Então, nós estamos estruturando aí um projeto, um programa de contratação de colaboradores em situação de vulnerabilidade social. Então, é um piloto que está rodando esse ano, e a ideia é a gente começar com 10 colaboradores, né? Então, obviamente, a Concenter tem muito mais do que isso já no seu quadro de pessoas em situação de vulnerabilidade social, mas de forma estruturada e como um programa, né? É um piloto, por isso nós vamos rodar apenas com 10, né? Então, o tamanho da quantidade de colaboradores da Concenter não seria pouco, mas é justamente para a gente poder também estruturar esse programa e acompanhar e, enfim, ter esse foco, né, com as áreas envolvidas. Uma característica importante é que, assim, né, são 2.500 colaboradores, mas não é igual uma fábrica que você entra e está todo mundo ali, né? Acho que todo mundo já esteve numa loja da Vivo, já foi num shopping, sabe? Se você olhar ali, vai encontrar 5, 10 pessoas, né? Então a gente tem essa dificuldade também, né? Então, essa cultura do encontro para nós é um desafio, porque são 2.500 colaboradores espalhados em
em mais de 200 locais diferentes, né? Então, estamos pulverizados de alguma maneira, então isso tem essa dificuldade, né? Dificuldade não, essa característica, né? E, bom, aí, passando para não me alongar muito, né, a gente também está estruturando esse programa de estágio para colaboradores com deficiência, né? Então, PCDs, né? Então, aí tem essa segunda linha, que seria novamente 10 estagiários PCD. A gente tem uma parceria com um programa de estágios, né? A gente já emprega estagiários, jovens aprendizes, mas nós queremos direcionar 10 vagas para PCD. A gente tem PCD, a gente tem programa dentro da empresa, de novo, que emprega PCD, até por uma questão legal, nós somos obrigados, mas aqui a ideia, de novo, é que seja uma ação estruturada, voltada para a comunhão e que isso, ou seja, né, fora a parte, as cotas, digamos, obrigatórias por lei, né? Aí, passando um pouquinho para baixo, né, a gente tem, nós somos um provedor de internet, então a nossa proposta, nós estamos em 13 cidades e até maio devemos chegar a mais 2, né, de operação para 15 cidades. A nossa ideia é, em cada cidade, escolher uma instituição que faça algum trabalho ligado aos valores da economia de comunhão, ou seja, né, de combate à pobreza, ou enfim, de inclusão de alguma maneira, e oferecer para esse estabelecimento, assim, internet gratuita, né? Então, aí seria, digamos, a comunhão desse acesso à internet, ao menos um por cidade, né? Então, está dimensionado aí. Depois, mais para baixo, valores recorrentes, tem dois valores de comunhão que vão ser depositados, né, para os programas da Ampecom em junho e dezembro, é mais pontual, né, na verdade, acho que até seria pontual, não sei se é recorrente ou pontual, mas como todos nós também estamos aprendendo a se encontrar aí na planilha, né? E, bom, e aí temos uma colaboração que nós vamos fazer agora, uma contribuição de 30 mil reais no mês que vem, e acho que isso aqui está muito ligado a uma ação que nós tivemos, que tem muito a ver com essa cultura do encontro, dessa tentativa nossa de implementar essa cultura do encontro dentro da empresa, né? Então, há um pouco mais de um ano, nós começamos na empresa uma live para todos os colaboradores. Uma vez por mês, a gente se reúne, né, virtualmente, como estamos fazendo agora, e a gente, enfim, troca experiências, compartilha nossos valores, né, e o Jusseu tem uma atuação muito forte nisso, ele está, né, sempre presente, e foi uma forma que a gente encontrou de poder conversar com todos os colaboradores, o que antes não acontecia, justamente por essa nossa característica, né. E aí, do meio para o final do ano passado, a gente fez em parceria com a Ampecom, uma campanha na Concenter, de apoio ao Supera, né, de apoio à comunhão em ação. A gente chamou Concenter em Ação, enfim, uma pequena analogia, para incentivar os colaboradores a contribuir, e a mecânica era essa: o colaborador contribuía com valor e a Concenter contribuiria com um valor igual, né? E a gente tinha uma meta de 50 mil reais, que a gente acabou não alcançando, ficamos honestamente bem longe disso, mas mais do que o valor ali, acho que valeu muito essa possibilidade de a gente levar os nossos valores ali, né, mostrar que a gente está ali não só, né, enfim, é uma empresa de varejo, uma empresa que está focada em vendas, é uma empresa que vive de resultado, assim, está muito presente no dia a dia, né? Então, a gente poder mostrar para os colaboradores que isso não é o nosso norte, né, principal. Isso é o que a gente tem que fazer, porque a nossa obrigação é o trabalho, né? É bom que a gente faça bem, mas que tudo isso só existe em função se a gente tiver um norte diferente, né? Então, acho que valeu muito pela cultura. O resultado não foi alcançado, mas mesmo assim a Concenter vai fazer uma colaboração de 30 mil, que é bem acima daquilo que a campanha proporia, né? E depois tem a doação de horas, né? Ali são algumas horas que, né, alguns colaboradores da Concenter doam, seja em algumas ações ligadas à economia de comunhão, no Polo Espartaco, ou na própria Ampecom, seja outras ações também que não ligadas, assim, ligadas à economia de comunhão, mas não estruturalmente à EDC, né? Bom, então, em números, seria isso, né? Não sei, a gente também está calibrando, né? Eu acho, assim, só uma palavra que eu digo, que acho que para uma organização com as características da Concenter, esse tipo de ação de planilha, acho que tem muito a calhar, porque é uma maneira de a gente
mostrar de forma muito concreta, assim, para pessoas que não têm né, esse vínculo, assim, até de uma forma bastante estruturada, profissional. Então, acho que cai... E acho que, sobretudo, ela funciona para incentivar a cultura, né? Não o número em si, mas a cultura que tem por trás. Então, é isso. Falei demais, eu agradeço aí a possibilidade de estar aqui com vocês. É sempre muito bom encontrar vocês. Muito mérito. Obrigada, Tiago. Obrigada. É muito interessante ver as diferentes experiências e como no guia, né, a gente consegue visualizar de forma tão concreta essa aplicação, assim. E quando se trata de uma empresa tão grande que disponibiliza um serviço hoje que é tão importante, né, que é serviço de internet, assim, que é algo imprescindível na vida, né, de todo mundo. Então, é muito, muito massa, muito interessante ver isso acontecendo. Uma coisa que eu fiquei pensando, né, é que é impressionante ver o impacto causado e a gente perceber que não tem um limite, assim, de tipo, é uma microempresa individual e é uma grande empresa. Esse tipo de distinção não existe, né, para a gente poder mensurar qual é o impacto que causa. E a Zeliana já comemorando. Pois é, então... eu acredito não, né, tenho certeza, o guia de impacto ele não está somente associado a empresas, né? Eu acho que todo mundo que tiver essa predisposição pode, né, tentar mensurar, né, o impacto que é provocado pelas ações, né? Uma coisa que também me chamou muita atenção na fala do Ademir é que ele disse assim: é fácil, é rápido, não é complicado, né? Então, preencher esse guia de impacto, né? Ter ter a clareza daquilo que a gente tem provocado na vida das outras pessoas, certamente não vai exigir muito, né? E se a gente for observar o nível de comprometimento que exige preencher e comparar isso à consciência do impacto causado, também não tem comparação, né? Porque é extremamente gratificante ver o quanto a gente impacta na vida das pessoas, né? Bem, eu acho que para mim, a gente deveria fazer isso... Posso dar um oi também? A cada 15... Pode, mas a cada 15 dias eu acho que a gente deveria fazer isso. Acho que não vai ser muito possível, mas vamos tentar manter uma frequência, né? Fala aí, Emílio. Maria Helena também quer falar. Então, tudo bom, pessoal? Boa noite. Muita alegria estar aqui com vocês. Deixa a gente falar, né? Será que dá um espacinho para a gente falar? Vai, Emílio. Eu acho que eu estou com algum delay aqui. Mas eu queria só primeiro agradecer demais, né, o Daniel, a Ana Clara, Ademir, o Tiago e a Zeliane. Olha, assim, ó, muito inspirador. E eu queria até compartilhar, assim, a ideia da planilha, ela nem é tanto para ser apresentada como vocês fizeram, mas, porém, como vocês são pioneiros, é muito necessário que haja esse compartilhamento, até como um exemplo, né? Porque, na verdade, essa planilha mais é um espelho do teu dia a dia, porque vai passando os dias, a gente vai gerando ações que impactam na vida dos outros e nós não percebemos. E mais do que isso, eu consegui ver, por exemplo, o Daniel, ele consegue retratar uma experiência já feita e, com certeza, ele pode ter outras ideias para esse ano. Enquanto o Tiago traz a Concenter com já um projeto para esse ano, baseado num compromisso assumido. Então, assim, a planilha é uma provocação, mas eu gosto de lembrar que quando a gente diz ali no nosso posicionamento que um empresário de EDC ele tem 4 elementos, né, básicos, se vocês perceberem a planilha, na verdade, ela só mostra o último, é a ponta do iceberg, é a ação. Mas para chegar na ação, tem outros 3
Então, o iceberg, a maior parte está por baixo, né? Está lá embaixo d'água e ninguém vê. Então, a maior parte do motivo pelo qual vocês conseguem colocar em prática, ninguém vê, porque é aquele fermento pessoal, é aquele motivo pessoal, aquela percepção de que pode fazer algo, é aquela vocação que cada um de vocês tem de uma maneira única, né? Então, isso não depende do tamanho da empresa, não depende de faturamento, depende mais de um posicionamento pessoal. Então, eu fico muito feliz com esse momento hoje, que eu acho que é histórico, sim, porque é aquela coisa de mudar as formas de fazer, né? Aquilo que nós já amamos fazer, que está dentro de nós. Então, eu agradeço demais e lembro que, assim, não é que no futuro vamos pedir que sempre se apresente o guia e os números, porque os números realmente são secundários. Eu acho que cada um preenchendo a planilha percebeu onde pode fazer mais. E eu percebi, eu tive ideias vendo vocês apresentar e compartilhar. Então, agradeço muito mesmo. E é isso, é um começo. E mais outra coisa, qualquer dúvida ou sugestão de mudança na planilha, é só compartilhar. A gente chama esse modelo, a gente fez a versão 1.0, acho que já está no 1.2. Mas a gente vai continuamente incluir ou retirar algumas coisas que podem fazer mais ou menos sentido. Então, estamos juntos construindo isso. E eu acho que o mais legal de tudo é essa participação de todo mundo. Então, só agradeço e passo a palavra para Maria Helena. Eu só queria realmente dizer que nós estamos assim super felizes, né, nos bastidores com um sorriso de ponta a ponta, porque esse processo de mensurar o impacto é muito importante, né? E às vezes nós somos inclinados a pensar que não é importante o impacto quantitativo e a gente olha só para o qualitativo, e na verdade essa congruência que faz com que a gente possa gerar aquela mudança sistêmica e cultural que a EDC se propõe a gerar, né? Então, é muito importante esse esforço de preencher a planilha, esse incômodo, né, que gera, como monetizar, né? É muito mais simples viver e não registrar. Mas se nós queremos avançar como movimento econômico-cultural, atrair pessoas novas e, de fato, pensar o impacto que a gente gera, o nosso compromisso, né, com a EDC de forma genuína, é fundamental fazer esse registro, esse esforço de superar o incômodo da monetização e a gente desenvolver esse hábito, porque é muito bacana. Eu fico super feliz, emocionada. A gente participa de muitos eventos do ecossistema de impacto e é muito forte, muito bacana você perceber que microempreendedores e empreendedoras como a Ana Clara, como a Zeliana, se colocam ao lado de uma empresa como a Concenter, com uma estrutura, como o Daniel, com uma farmácia de manipulação, e o Ademir, na plantação de quiabo, conseguem gerar um impacto importante e trabalham para o território, para a economia local. Essas são as grandes agendas do século XXI. Economia local, impacto local, envolvimento da comunidade, relação com o stakeholder. Então, a EDC faz isso super bem, mas a gente tinha dificuldade de comunicar esse impacto. E o guia é esse instrumento que permite que a gente se enxergue e que a gente possa apresentar para a sociedade, para o mundo, aquilo que a gente está gerando com o nosso trabalho. Então, a Zeliana vem fazendo esse trabalho, eu acompanho ela de carteirinha desde que eu sou adolescente e nunca eu acho que ela tinha monetizado o que ela faz. E olha como isso é importante, é muito importante, porque até ela se sentiu empreendedora, se sentiu empoderada, se sentiu, eu posso fazer mais. Então, o objetivo do guia é esse, pessoal. A gente não é que nem a gente está fazendo esse exercício de compartilhar o preenchimento para nos inspirarmos a fazer isso. Obviamente que a gente não vai ficar abrindo essa planilha a todos os eventos públicos, não é esse o objetivo, né? O objetivo é trazer depois a somatória de tudo isso, né? E saber dizer a tradução. O meu negócio, o meu pequeno negócio, gera esse impacto no meu território de tantos mil reais, né? Então, isso é a grande potência do século XXI, é o grande chamado das novas economias, e a gente está fazendo isso muito bem, gerando comunidade, gerando encontro, né? Gerando conexão entre oportunidades e vulnerabilidades,
E essas são as grandes narrativas, as grandes agendas da ONU, da Agenda 2030, e a gente está fazendo isso de forma muito bem feita. Então, a gente quer agradecer muito por vocês terem topado, Ana Clara, Demir, Daniel, Tiago e Zeliana, se exporem, né? Terem topado preencher a planilha com paciência e nos inspirado e nos dado essa alegria, porque para a gente também é uma construção com todo mundo. A gente está muito feliz. Eu vou dizer para vocês, eu tenho 11 anos de Ampecom, vou dormir rindo hoje, porque esperei 11 anos para ver isso acontecer, né? A gente conseguir registrar impacto e comunicar o impacto que a gente gera, né? Então, tanto quali quanto quanti, né? O qualitativo quanto quantitativo. Então, vamos continuar que a gente possa fazer esse exercício de compartilhar experiências e certamente daí a gente vai gerar interesse em muitos outros empreendedores e empreendedoras, porque a gente tem um discurso sólido, consistente e que prova o que veio. E, Ana Clara, você disse que você não fazia parte da rede, mas é lógico que você faz. Depois de tudo que você falou, pelo amor de Deus, né? Eu não tenho dúvida. Então, assim, muito obrigada mesmo a cada um e cada uma pela presença, especialmente aos 5 que vão ficar historicamente registrados como os primeiros usuários públicos do guia. Isso vai entrar para a história da economia de comunhão do mundo, né? Os primeiros usuários do guia que vai ser, que vai ser oferecido a toda a EDC do mundo também. Obrigada, pessoal. Narinha, Jamere, vocês vão finalizar aí, dizer dos próximos? Sim, a gente... E só 2 pessoas que estão aqui, a gente viu com a mão levantada, se quiserem fazer, a gente já está no nosso tempo, né? Mas se quiser fazer um breve comentário aí de 2 minutinhos para a gente concluir esse momento também com alguns avisos. Boa noite a todos e todas, sou João Bezerra de Brasília. Eu vou tentar ser sucinto em algo que eu vejo que é muito profundo, né? Porque em tudo que foi apresentado, também apareceram centelhas de esperança de novos tempos que nós podemos construir, especialmente que está nas mãos de todos nós que estamos aqui, e dessas pessoas que apresentaram, como por exemplo, vou começar aqui pelo Jomeri. João Meri trouxe algo que é muito interessante sobre a cultura do encontro, que o nosso Papa Emérito Bento XVI, desde 2012, já trazia essa novidade para a gente, da cultura de encontro em tempos de mudança de época. Essa era a fala dele. E hoje, tão fortemente, nós precisamos ter essa realidade entre nós, haja vista os desafios que enfrentamos da pandemia, porque algumas pessoas conseguiram sair de casa. Aliás, que eram empregadas, hoje estão desempregadas. Algumas pessoas que eram empregadas e que tinham um aluguel para pagar, uma casa para morar, hoje estão morando na rua. Essa é uma realidade que eu estou falando aqui do Distrito Federal, com a qual estamos trabalhando. E aí o João Merito trouxe para a gente muito bem essa questão da reciprocidade, esse modelo de economia de comunhão com a reciprocidade, a cooperação mútua, que vai muito ao encontro de Chiara Lubich, quando ela traz para a gente, no seu livro, o amor mútuo. E nesse momento agora que estamos atravessando e construindo esse guia de impacto que foi apresentado, eu considerei muito interessante, porque traz uma visão administrativa, traz uma visão gestora e, o mais interessante, o simples. O complexo transformado em simples. Então, o guia de impacto, ele está de forma simples, mas retratando as experiências nossas do cotidiano como foram apresentadas. O Daniel trouxe muito bem essa questão de alguém que olha para a pessoa com dependência química e não vê o dependente químico, mas vê a pessoa, o ser humano. Então, de repente, sim, nós, caminhando nessa jornada, observar que de tudo isso, o maior potencial de tudo, antes do dinheiro, é o ser humano. Ele conseguiu enxergar isso aí no trabalho que ele fez com o rapaz de dependência química. Daniel, meus parabéns, porque uma pessoa recuperada da dependência química do álcool e de outras drogas, ela representa uma família, uma geração ou várias gerações através de uma pessoa que se recuperou.
Ana Clara, também, para ser bem rápido, trouxe para a gente esse olhar para as pessoas que têm familiares com espectro autista, algo que está sendo muito visto no Brasil, e você trouxe uma novidade para a gente, que foi a visão empreendedora inclusiva. Ficou muito claro na tua fala, visão empreendedora inclusiva. E o Ademir traz essa questão do protagonismo no campo. Protagonismo no campo. No campo pode-se gerar protagonismo. E a Zeliana, através dessa questão do artesanato, trouxe muito bem para a gente a mulher que está em vulnerabilidade, que consegue sair dessa postura de vítima e construir uma nova história. E para fechar a fala, eu gostei quando o Thiago trouxe para a gente essa visão da comunicação em rede, uma comunicação mais acessível, em rede, transformadora, fazendo com que novas realidades sejam construídas através dos canais de comunicação. Gostei muito de ter participado, é a segunda vez que eu estou com vocês. Muito grato pelo convite. Obrigada, João, obrigada. Pessoal, a gente... Aí, obrigado, João. Né, muito pela tua análise. A gente agora já está realmente com o nosso tempo, né, um pouquinho já passando, então vamos ter outros momentos, outros espaços também para poder conversar mais, né, João Mério? Eu sei que é o desejo de dialogar, de estar junto, mas pelo correr da hora a gente precisa se encaminhar para o final, mas... A gente pede desculpa ao Alexandre também, que não vai dar tempo, também por conta da conexão, mas, Alexandre, você tem todos os nossos canais, se você puder depois escrever, a gente fica contente em receber. Com certeza. E agora, né, para finalizar, a gente só gostaria de dar... Eu já pude falar alguma coisa pelo chat. Ah, joia, beleza. Está anotado, então. Obrigado. Obrigada. Pelo chat eu já coloquei algumas colocações. Certo, obrigada. Então, a gente gostaria de dar alguns avisos, né, também, porque a gente fica com gostinho de quero mais, depois de uma noite como essa, sem dúvidas. E a gente pensou que também para continuar vivendo essa experiência, né, não só aqui, mas também sentia que era importante que isso fosse vivido localmente, né, onde vocês se encontram. Então, para isso, a gente vem fazer essa proposta de que também vocês possam realizar esses momentos localmente, nos seus regionais, nos estados. A gente está aqui também, vai disponibilizar o guia, vai disponibilizar todo o material para que vocês consigam concretizar, para ter esse lugar, essa troca de experiências como foi aqui, né? E a ideia é que isso possa ser realizado no mês de abril, né? A gente já temos aqui 2 lugares que confirmaram que vão fazer, né? Que é lá em Manaus, né? A rede EDC de Manaus, ela vai, no final do mês de abril, no dia 28, realizar esse momento localmente, então vai ser essa oportunidade também para trabalhar o guia. E depois, também lá em Porto Alegre, né, no Rio Grande do Sul, também eles vão organizar esse momento no dia 29 de abril. E aí a gente estimula mesmo que os diversos estados, né, onde tem a rede, aí possa também fazer isso. Isso. Quer acrescentar algo, Gemério? Não, sim, somente dizer que a Ampecom está sempre à disposição, né? Sempre que vocês precisarem de apoio, de material, a gente está sempre aqui, é só entrar em contato e dizer que não esqueçam de nos convidar para esses momentos regionais, estaduais, porque para a gente é sempre uma alegria, imagina só, né? Ver todos esses frutos aí, como foi hoje, uma alegria, sem dúvida. Não só para a gente da Ampecom, mas para todo mundo, obviamente, né? Sim. É isso. Pessoal, muito obrigado. Só mais um último, que a partir de maio, anotem aí, a partir do mês de maio, a gente vai estar entrando em contato com alguns de vocês, aí a gente vai começar esse projeto do 30 minutos com o empreendedor. O que significa isso? A gente vai chamar vocês para um bate-papo bem legal, onde a gente vai
trocar uma ideia sobre o guia de impacto, vai ouvir as experiências de vocês. Então, a ideia é fazer esse momento curtinho de 30 minutos, onde a gente possa dividir experiências e também compartilhar, né, com todos e com todas no workplace, né, nas nossas mídias. Então, fiquem atentos, que a partir de maio a gente vai estar entrando em contato também para promover esse bate-papo, que vai ser muito interessante, porque a gente quer ouvir cada vez mais essas experiências que vocês têm vivendo aí nas suas realidades. Só uma coisinha rápida. A Verônica prometeu para mim, via e-mail, uma formação de aulas gravadas. Confirma isso? A gente está providenciando esse material. São aulas gravadas, são 8 aulas, né? Isso. Então, a gente está providenciando esse material, ele ainda não está. A Verônica está aqui? Oi, eu posso falar. Ótimo. Agora eu sei quem é. Opa, desculpa, gente. Não, só falando aqui. Não, Alexandre, a gente recebeu seu e-mail, viu? A gente está articulando aqui internamente, porque até para dizer para vocês que em 2020 a gente realizou o curso da EDC, né? Então, seriam essas aulas, mas ela precisa ser atualizada agora com o novo posicionamento que nós trabalhamos, né? Desenvolvemos no ano passado. Então, a gente está se articulando aqui internamente para disponibilizar esse material já atualizado. Então, mas se você quiser colocar, mandar, só para me conhecer, consigo fazer análise de conjuntura aí depois. Acho que seria interessante, é de meu interesse. Tá certo. Joia, ótimo, Alexandre, pode deixar. A gente vê isso e entra em contato com você. Pessoal, muito obrigado, realmente. E a gente se vê aí nas próximas datas. Obrigado mesmo. Eita, vamos fazer uma foto, né? Coloca todo mundo de volta e vamos fazer uma foto. Todo mundo sorrindo para a foto. Quando tiver feito, avisa, tá? São 2 páginas. Foi, Sarinha? Foi? Massa, ótimo. Foi. Obrigadão, pessoal. Obrigada a todo mundo. Desse aqui, viu? Vai ter que ter mais um desse aqui, vai ter que ter mais um desse, ó. Tem que fazer mais, gente. Estou provocando aqui. Não tem nada dessa história agora só em maio, Narinha. O que é isso? Sim. Vamos ver. A chefa pediu mais. Vamos fazer, então. Um abraço a todos e todas. Tchau. Tchau. Boa noite. Desculpa. Boa noite. Boa noite. Obrigado, viu? Boa noite, pessoal. Com Deus. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Tchau, gente. A Nana. Ops. Ô, Rubens, tudo bom, Rubens? Que bom te ver. Legal. Então, aqui, na próxima eu vou aprender a mexer nessa planilha. Olha aí, ó, já tem próxima. A próxima é o Rude, é o Rude, o Henrique, o Rubens. O Jean também. Sou aposentado, Maria Helena. Já está anotado. Você é o Pronto, pode botar o nome na fila aí. Minhas dúvidas tirei hoje. Não tem nada a ver. Boa noite.